Neste vídeo vamos acessar arquivo CSV via o pacote SQLDF, assim como importar arquivo CSV para uma base de dados SQL, a SQLite, via funções read.sasc.sqlite e read.csv.sql. Aqui eu estou pressupondo que o ouvinte tem um conhecimento mínimo de SQL, que não é tão fácil, pelo menos para os cientistas sociais, mas esse conhecimento pode ser obtido no YouTube, em tutoriais ou em tutoriais de texto na internet, ou livros introdutórios de SQL. Então aqui nós vamos. Nós tivemos até então a preocupação de gerar um arquivo CSV a partir de um TXT disponibilizado pelo IBGE ou pelo INEP. Agora nós vamos extrair a informação desse arquivo CSV de maneira otimizada, que economiza memória do computador. Então eu vou carregar o pacote SQLDF, listar os arquivos que eu tenho no meu diretório de trabalho. Eu quero pegar os dados da PNAD 2011, que é este arquivo aqui. A minha função está dizendo o seguinte: eu vou salvar o resultado da minha função em um objeto chamado A, e eu vou ler os arquivos de 2011 PS CSV, ou seja, PNAD pessoas 2011, e o comando é: selecione apenas as variáveis aqui listadas a partir do arquivo, ou seja, file é a PNAD 2011 CSV, onde na variável ocupação eu tenho apenas arquitetos. Então este é o comando. Eu vou executar o comando e aguardar o R processar. Aqui o R já processou. Já temos então um objeto A na memória do R. Basta listar os objetos que nós temos, que ele vai aparecer o A. Eu vou verificar a dimensão desse objeto. Ele tem 172 linhas e 12 colunas. Os nomes das variáveis são apenas os que nós escolhemos. E aqui temos as primeiras 15 linhas do arquivo. Então, esse é um comando muito útil, uma forma de trabalhar muito útil, porque você pode ter um arquivo CSV absurdamente grande e ir lá no CSV e fazer uma busca e selecionar apenas o que é de seu interesse. No próximo passo, vamos aprender a trabalhar com SQLite. O SQLite é um banco de dados portátil muito bom, diferente do Postgres ou do MySQL e dos grandes bancos de dados. Ele gera um arquivozinho que você carrega como se fosse um CSV. E isso é maravilhoso quando ele é casado com R. Então eu vou carregar o pacote RSQLite, vou criar um banco de dados chamado PNAD novo. Eu vou estabelecer uma conexão com esse banco de dados. E agora eu vou ler o arquivo CSV e jogar direto para o banco de dados SQLite. Então, assim, com esse procedimento, eu não estou carregando a memória do R. Aqui o R já finalizou a operação, então ele já importou toda a base de dados PNAD pessoas 2011 para um banco de dados SQLite. Eu vou usar esse comando aqui para listar as tabelas que tem, na verdade para listar as 20 primeiras linhas da tabela PS 2011, que foi o apelido que eu dei para a PNAD na base de dados SQLite. Então aqui ele pegou as 20 primeiras linhas e já percorreu. Aqui estão as variáveis, tudo certinho. Então aqui não está carregado na memória do R nada, nem
o passo de passar para uma base SQLite, nem o armazenamento. Quer dizer, através da conexão estabelecida aqui, nesse momento, nós acessamos os dados da base de dados SQLite sem que esses dados fiquem armazenados na memória do R. Essa aqui é a grande sacada desse passo. Agora eu vou usar um caminho diferente que é ainda melhor. Através de uma função que o Anthony D'Amico também criou, que não está disponível no pacote que ele criou, mas que está disponível no site dele, neste endereço aqui, você pode pegar este arquivo e salvar. Clica aqui neste ícone e salva o arquivo no seu diretório de trabalho. Ou a segunda opção é utilizar este comando aqui para obter a função. Então o que eu vou fazer aqui é transformar um arquivo que veio sem tabulação do IBGE direto em uma tabela de uma base de dados SQLite. É isso que nós vamos fazer aqui nesse momento. Então aqui nós temos o dicionário, ele está ok. Aqui eu estou carregando a função que está no meu diretório. Vou estabelecer a conexão com a minha base de dados. Eu vou listar as tabelas que tem na minha base de dados. Minha base de dados só tem uma tabela, que é a tabela PES 2011. No comando que eu ia fazer aqui, eu ia criar uma tabela com o mesmo nome. Então isso vai dar erro. Eu vou alterar aqui e vou deixar como PNAD PS 2011 para evitar duplicações. Agora eu vou executar. Ah, tá. Ele deu um erro. Tá. O erro que ele deu é porque eu não posso carregar a função fws to csv que o Marcos criou nesse momento, porque ele usa a função fwf-csv que está disponível no pacote desk. Então eu tenho que... Eu vou voltar aqui. Eu vou limpar a memória do R. Carregar agora o pacote SATA. Carreguei o pacote. Carregar o pacote SQLDF, que nós vamos utilizá-lo. O RSQLite. Ok. Agora podemos executar esta função. Nós temos o dicionário. Carreguei o pacote. Estabeleci a conexão com a base de dados PNAD. Listei os itens da memória. Ok, já foi concluído.